O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, então, e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçou-se e viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, que a alegria da Páscoa esteja nos vossos corações. Celebramos este dia de Páscoa e, embora se calhar cansados de uma semana tão intensa, nos nossos corações vem esta alegria. Depois de uma vigília pascal esta manhã, acordei toda a gente lá em casa a cantar como se cantava na minha terra. Já os passarinhos cantam à ressurreição do Senhor. Já o nosso Redentor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Esta é a alegria da Páscoa. A alegria que não nos pode deixar indiferentes. A alegria que nos tirou de casa e nos fez estar aqui. Estamos aqui porque sabemos que o sepulcro está vazio. Na primeira leitura temos Pedro que faz um discurso. E neste discurso Pedro diz: vós bem sabeis. E isto é importante, irmãos e irmãs. Vós também bem sabeis aquilo que aconteceu. É importante nós sabermos, é importante nós contarmos, é importante que todos saibam as maravilhas que Deus fez. As maravilhas de Deus. E Pedro faz um discurso onde nos convida a olhar para a terra. Diz: este Jesus que vocês conheceram e que passou o quê? Passou por este mundo fazendo bem. A nossa fé não é algo que está lá, não sei onde, mas passa por esta terra. Assim como Jesus passou por esta terra, tocando os doentes, aproximando-se, dando uma palavra boa, fazendo-se próximo daqueles que estavam caídos, passou por este mundo fazendo bem. Este é o desafio. Vistes aquilo que eu fiz? Aquilo que eu fiz, diz o Senhor Jesus, deveis fazê-lo vós também uns aos outros. Por isso, uma fé que toca este mundo e a realidade deste mundo, que não é alheia a este mundo. Concreta, diz ele,
E nós somos testemunhas. Nós devemos ser testemunhas. Nós tocamos. Nós comemos com Ele depois da ressurreição. E somos testemunhas. Mas isto não chega. São Paulo, na segunda leitura aos Colossenses, vai dizer: aspirai às coisas do alto. Temos que ter os pés assentes na terra, os pés assentes na realidade deste mundo. Mas devemos olhar para o céu. Irmãos e irmãs, há dois perigos. O perigo de uma fé que não tem em conta a realidade, o perigo de uma fé alienada da realidade, mas também o perigo de uma fé que se torna tão realista que se torna mundana. E o Papa Francisco, recordam-se quantas vezes o Papa Francisco insiste na questão da mundanidade, de uma fé apenas mundana, que não tem em conta que se nós esperamos em Cristo só nas coisas deste mundo, se eu espero em Cristo só em ter, em possuir, no poder, no aparecer, se a minha esperança está neste mundo, ando tão iludido. Então, este duplo movimento, os pés assentes na terra, mas o coração, a mente, o olhar, sabe que a nossa esperança ultrapassa. Ai de nós se não pensarmos assim. Ultrapassa a realidade concreta deste mundo. No Evangelho temos os discípulos que correm ao sepulcro. Primeiro as mulheres, depois os discípulos, e dão conta que o sepulcro está lá, mas a pedra foi removida, mas Jesus ressuscitou. Esta é a verdade que transforma a nossa vida. E São Paulo, se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os seres. Mas a ressurreição de Cristo ilumina o sepulcro. Eu não sei se deram conta quantas vezes no Evangelho aparece o sepulcro. E vão ao sepulcro, e o sepulcro, e o sepulcro. O sepulcro não desaparece, mas é iluminado. Isto é importante dizer-vos, porque não tenhais ilusões. Estamos aqui cheios de alegria. Eu não vos quero desiludir, mas depois vocês vão para casa e aquela pessoa que às vezes é espinhosa convosco, se calhar ainda não mudou muito. Não vos quero desiludir. Não sei se já ouviram as notícias, mas as guerras hoje ainda não acabaram. E aqueles chefes das nações, não vou fazer nomes, mas aqueles que são assim um bocadito, não estão a atrapalhar, também, eu ainda não ouvi as notícias hoje, mas acho que também ainda não mudaram, ainda estão lá os mesmos. Estão a perceber o que eu quero dizer? Os problemas da vossa vida, desde os reumatismos aos males, ainda lá estão. Então, é Páscoa ou não é Páscoa? O que é que muda? Não é o sepulcro, mas é Cristo ressuscitado. É Cristo que venceu. E por isso diz aos nossos males, diz à nossa vida, diz ao nosso mundo: Pai, mas olha que Cristo é mais forte e Cristo já ressuscitou. É isso que muda. É esta palavra forte que diz à nossa vida: coragem, porque Ele ressuscitou. Coragem, que Ele é mais forte do que a morte. Coragem, que Ele é mais forte que a maldade. Coragem, que Ele é mais forte do que a ganância. Coragem, que Ele é mais forte do que todas estas pedras que querem fechar o sepulcro, que querem anunciar a morte. Coragem, porque Cristo, nossa Páscoa, Cristo, nossa vida, ressuscitou. Coragem. Então o que é que muda? Muda a força do nosso coração. Muda a certeza do nosso coração. Que foi isso que aconteceu aos primeiros discípulos. Pensem. Pensem os primeiros discípulos medrosos. Fugiram todos. E como é que Pedro depois faz aquele discurso? Tinham mudado os chefes romanos? Tinham mudado aqueles que mataram Jesus? Tinha mudado o Sinédrio? Tinha mudado o mundo?
não estava tudo igual. Os problemas não eram os mesmos. Se calhar ainda tinham mais raiva aos discípulos. Mas o que é que mudou? A força do coração. A força do Espírito. A certeza de que não há nada nem ninguém mais forte do que aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. Venceu todos os nossos inimigos e o último a ser vencido foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Irmãos, esta é a certeza que quer transformar o nosso coração. Por isso, há uma história. Um dia, houve um senhor muito sábio que estava sentado, estava assim um dia mais quentinho do que hoje, ele estava sentado ao sol à entrada de uma aldeia. E chegou lá alguém que andava à procura de casa. Então disse ao senhor: olha, eu ando à procura de uma casa porque mudei-me e queria ver se arranjava uma casa. Sabes como é difícil arranjar casa às vezes, mas pronto. E queria mudar-me para esta aldeia. Mas primeiro eu queria saber como é que é o agente desta aldeia, a ver se posso vir para aqui ou não. Então aquele senhor, muito sábio, disse: olha lá, meu rapaz, o senhor quer vir para aqui? Sim. E eu disse: mas como é que é o agente desta aldeia? E o senhor disse: olha, como é que era a gente da aldeia de onde o senhor vem? E ele disse: nem me fale nisso. Aquilo era tudo gente mesquinha, tudo gente que falava mal, tudo gente que se metia na vida dos outros, tudo gente egoísta, tudo gente que era uma desgraça. Então o homem levantou a cabeça e disse: sabe, meu rapaz, também aqui nesta aldeia a gente é assim. Pode ir lá para outro lugar. E o senhor ficou lá a apanhar o sol. E estava lá um rapaz e ouviu isto. Disse: bem, este homem não está a bater bem da bola, mas pronto. Ora, passou-se uma hora ou duas e vem outra pessoa. É naquele dia que aconteciam todas. Vem outro rapaz e também andava à procura de casa. E disse ao senhor: olha lá, senhor, eu ando à procura de casa, eu queria vir viver para esta aldeia. Diz: muito bem, muito bem. Olha, mas como é que é o agente desta aldeia? E o homem disse: olha lá, rapaz, como é que era a gente da aldeia de onde tu vens? E o rapaz baixou a cabeça com tristeza e disse: sabe, senhor, era gente tão boa, ainda me dói o coração. Nós éramos felizes, falávamos, convivíamos, éramos como uma família. Ainda me dói o coração, senhor. Então o homem levantou a cabeça e disse: rapaz, fica aqui à vontade, que a gente daqui, desta terra, também é assim. O outro que estava lá a ouvir disse: bem, o homem não estava a ter bem da bola mesmo. Mas, como quem não quer a coisa, o rapaz foi lá à vida dele e aproximou-se dele e disse: olha lá, mas como é que você? A um diz que a gente daqui é má, a outro diz que a gente daqui é boa. E ele disse: tu ouviste o que é que ele disse dos outros? A gente, tantas vezes é como tu fores. Tu não podes esperar que a gente seja boa ou má, mas tens que ser tu. E se aquele encontrou a fraternidade, também a vai encontrar aqui. E se aquele se fechou, também vai encontrar aqui. Porque a diferença não está nos outros, mas está em nós. E é que isto tem a ver com a Páscoa, com a ressurreição de Cristo? O que é que tem a ver? Não tem a ver nada. Tem ou não? Nós, se calhar, vamos reclamar do mundo. Agora vamos para casa, acendemos a televisão, vemos as notícias, reclamamos do mundo, passamos e dizemos: olha, este não foi à missa, olha aquele, não sei o quê, olha que desgraça, olha que mal, olha que isto, olha que aquilo, ai que esta gente é tão má. Não façam isso.
Saiam daqui e levem o fermento bom do Evangelho. Saiam daqui e levem a alegria de Cristo ressuscitado. Saiam daqui e façam o que fizeram os primeiros discípulos. Não ficaram a reclamar do mundo que lhes tinham matado Jesus, mas levaram ao mundo a alegria de Jesus que morreu por eles. E transformaram o mundo. E nós hoje reclamamos que o mundo não se transforma. Mas olhem bem à vossa volta. Olhem lá para baixo pelo fundo. Olhem, não tenham medo, podem mexer a cabeça. Somos mais aqui do que eram naquela manhã de Páscoa. Se eles conseguiram transformar o mundo de então, e nós hoje não conseguimos transformar o mundo, onde é que está o defeito? Vamos com coragem, vamos anunciar: Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia.